Repitam, por favor. Verso 1 do capítulo 6, do canto 6. Lucas, não sei? Não deu para colocar? Tá. Então repitam, por favor. Shri Shuka Uvacha Tattha Prachetasa Asitnyam Anunita Swayambhuva Shastim Sanjanayam Asa Duvitrit Pitrivatsala. Eu vou ler sozinho. Shri Shuka Uvacha Tata Pracheta Sosiknyam Anunita Swayambhuva Shastim Sanjanayam Asa Duvitrit Pitrivatsala. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse: Tataha, depois desse incidente, Pracheta Daksha, Asiknyam, em sua esposa chamada Asikni, Anunita, apaziguado, Swayambhuva, pelo Senhor Brahma, Shastim, 60, Sanjanayam Asa, gerou, Duhitri, filhas, Pitrivatsala, todas muito afetuosas com seu pai. A tradução é a seguinte: Shri Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, depois disso, a pedido do Senhor Brahma, o Prajapati Daksha, que é conhecido como Prachitasa, gerou 60 filhas no ventre de sua esposa Asikni. Todas as filhas tinham muita afeição pelo seu pai. Repitam, por favor. Shri Shukadeva Goswami disse: meu querido rei, depois disso, a pedido do Senhor Brahma, o Prajapati Daksha, que é conhecido como Prachitasa, gerou 60 filhas no ventre de sua esposa, Asikni. Todas as filhas tinham muita afeição pelo seu pai. Significado: após os incidentes relativos à perda de seus muitos filhos, Daksha arrependeu-se do desentendimento que tivera com Narada Muni. O Senhor Brahma, então, viu Daksha e aconselhou-o a gerar filhos novamente. Dessa vez, Daksha teve o cuidado de gerar filhas ao invés de filhos, para que Narada Muni não as perturbasse com a proposta de que aceitassem a ordem renunciada. As mulheres não são admitidas na ordem de vida renunciada. Elas devem ser fiéis aos seus bons esposos, pois se o esposo tem competência de libertar-se, sua esposa também alcançará a liberação juntamente com ele. Como se afirma nos Shastras, os resultados das atividades piedosas do esposo são compartilhados pela esposa. Portanto, cabe à mulher ser muito casta e fiel a seu esposo. Então, sem esforço separado, ela compartilhará de todas as vantagens que o esposo receber. Um tema muito interessante. Temos no verso a parte histórica, o resgate do diálogo original, porque o Srimad Bhagavatam tem vários diálogos e isso é importante perceber em termos de literatura. O Bhagavatam pode ser analisado sob o ponto de vista de uma literatura e não sob o ponto de vista de um livro sagrado somente, que por ser sagrado tem que ser aceito tudo que está nele assim porque é sagrado, mas temos que compreendê-lo como ele se apresenta diante de nós na forma de uma literatura
a literatura como literatura aqui agora, há um resgate do diálogo original entre Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaj. Então, Shukadeva Goswami fala, nós vimos há pouco tempo que o diálogo era entre Daksha e Narada Muni, agora é entre Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaj. Então ele se dirige ao rei Parikshit chamando de meu querido rei. É interessante dizer meu querido rei, né? Porque mostra a relação de afeto também. Às vezes nós pensamos erradamente que porque não somos sentimentalistas, somos filosóficos, então devemos inibir o nosso afeto e desenvolver uma relação meramente filosófica e institucional com cada outro membro da instituição e com as pessoas em geral. Mas nós vemos que no Bhagavad Gita, no diálogo do Bhagavad Gita, Krishna e Arjuna sempre mantêm a relação de amizade entre eles com declaração constante dessa amizade. Krishna frequentemente diz, porque você é meu muito querido amigo, então dá algum conhecimento e tal. E aqui agora nós vemos a qualidade da etiqueta utilizada de Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj. Observem que Shukadeva Goswami está na posição de mestre, instrutor, e Parikshit Maharaj está na posição de discípulo, Sisha, a ser instruído. Então, Shukadeva Goswami demonstra o seu afeto pelo rei, dizendo meu querido rei. E aí ele diz, conta a história, pega o fio da meada, né? Depois disso, ou seja, depois que Daksha amaldiçoou Narada Muni e disse a ele um monte de coisa, a pedido do Senhor Brahma, o Prajapati Daksha, que é conhecido como Prachitasa, gerou 60 filhas no ventre de sua esposa. Então, outro nome para Daksha é Prachitasa. E ele é Prajapati, ou seja, ele tem o serviço devocional de gerar filhos. E quem o aconselhou? Brahma. Então, há no texto, na literatura, que é uma literatura baseada em fatos históricos, então o Srimad Bhagavatam, aqui nesse verso, faz questão de remontar todo o contexto histórico, né? A pedido do Senhor Brahmana, o Prajapati Daksha, que é conhecido como Prachitasa, gerou 60 filhas. E aí diz o nome da esposa. Nós já vimos também essa maneira de dizer, né? Gerou no ventre da esposa. Então, não foi aqui a atitude de gerar as filhas, não foi compartilhada como casal. Então, em vez de dizer, então ele juntamente com sua esposa geraram 60 filhas, mas é a maneira de expressar somente. Todas as filhas tinham muita afeição pelo seu pai. Isso também é muito significativo. Então, para mostrar que o pai era protetor e que as filhas se sentiam protegidas pelo pai. Então, mantém todas as tradições védicas conhecidas e principalmente a relação de afeto entre as pessoas envolvidas. Esse é o ponto que eu gostaria aqui de mostrar, a importância do afeto, que Prabhupada depois transformou esse afeto numa máxima dentro do nosso movimento, que é que devemos trabalhar em amor e confiança. Em espanhol a palavra é afeto também? Afecto. Bom, então, no significado, Prabhupada segue a mesma linha do texto. Ele vai fazer uma revisão histórica. Aí ele diz, após os incidentes relativos à perda de seus muitos filhos, quantos filhos eram, Vaishnava? Os filhos de Daksha que foram? 11 mil filhos. Então, Daksha se arrependeu. Foi interessante isso, né? Porque ele caiu em si, depois da paixão de ter ofendido Narada Muni, dizer que ele era só
um sábio da boca para fora, que ele tinha apenas, usava roupa, mas não era um verdadeiro renunciante e tudo mais. Ele se arrependeu. Então, o Senhor Brahma o orientou e ele teve o cuidado de gerar filhas. Isso parece, aqui, indica que a escolha do sexo dos filhos é previsível. Então, um homem e uma mulher, um casal, podem decidir o gênero do filho, o sexo que o filho vai ter, que a criança vai ter. Então, aqui, ele teve o cuidado, Prabhupada explica, o cuidado de gerar filhas ao invés de filhos. Existem muitas técnicas para isso, ensinadas para o processo de Garbhadana Samskara, para ter filho ou filha. Tem o horário, tem essas várias coisas. Também na medicina comum do mundo ocidental, também há formas de se favorecer mais um filho do que uma filha. Então, assim, aqui a cultura védica já tratava desse assunto há muito tempo. Depois vem a grande questão, que é sempre polêmica e sempre chama atenção. Quando esse assunto é tratado no nosso movimento, ninguém dorme, ninguém cochila, todo mundo fica com a orelha em pé. Sabe o que é orelha em pé? Você sabe, Magali? Orelha é essa parte, né, do corpo. Em pé significa como os cachorros, os cavalos que fazem assim. Então, orelha em pé significa, estou preparado para escutar agora o que é que vai ser falado. E aí aqui fala que as mulheres não aceitam a ordem renunciada. Então, isso pela própria natureza da mulher, a relação corpórea da mulher com o filho, com os filhos, é algo assim tão forte que a mulher fica muito mais inclinada ao sentimento com aquela criança e ao sentimentalismo proveniente do sentimento. Isso é o natural. Então, a mulher gera um filho, ela sente enjoo, ela sente desejo, ela vê o corpo crescer, a barriga crescer, né? Ela vê a barriga crescer, ela depois vai amamentar o filho com seu próprio corpo, a criança mama no seu peito e ela dá o leite, a criança chora e ela começa a interagir com a criança começa a exigir da mãe, quando começa a falar, fala logo mamã, mamã. Então a mãe fica encantada com aquilo e a criança nunca deixa de ser parte da vida dela, do corpo dela. Os homens também poderiam desenvolver esse tipo de mentalidade, mas culturalmente não é assim. Os homens não geram os filhos na barriga biologicamente, os homens não geram o filho no seu próprio ventre, não passam pela aventura do parto, seja natural, cesárea, ou o que for, é tudo uma grande aventura. E não amamentam os filhos assim, com o próprio peito. Então, naturalmente, os homens se mantêm um pouco mais, digamos assim, de uma relação sentimental menos corpórea com os filhos. Mas também pela a função tradicional do homem de ser o provedor, o mantenedor, que a mulher providencia as coisas da casa e o homem providencia as coisas fora da casa, de trazer para casa. Isso é a tradição. Hoje em dia, as coisas estão muito mudadas e não precisamos avaliar se é mudada para melhor ou para pior, porque se dissermos que é para pior, queremos dizer que no passado era melhor. E quando dizemos que no passado era melhor, então nós estamos dizendo que todos os problemas do passado eram superiores às soluções que estão sendo dadas hoje. Ninguém pode dizer isso. Em Satya Yuga ainda
mesmo em Satya Yuga, quando a sociedade se organizava de uma maneira tão espontânea e natural que não precisava varnashra, também havia sofrimento, porque estamos no mundo material. Também havia morte, a ameaça da morte. Tudo bem, ninguém morria de acidente, ninguém morria jovem, mas havia morte. Em Treta Yuga também. O problema já estava, a vida material estava mais complicada e assim também. Depois em Dwapara Yuga também foi piorando, a situação foi piorando. E chegamos à Era de Kali. Na Era de Kali, os homens são incompetentes para sustentar uma família. E as necessidades de uma família não podem ser providas com situações assim, naturais, agricultura natural, nada disso. As pessoas correm para a cidade, para uma vida urbana e se satisfazem a morar numa casa inteiramente artificial, feita de elementos químicos, né, minerais, transformações de elementos minerais, com móveis de plástico, de vidro, etc. Não tem lugar para colocar nenhum pé de planta. E até, às vezes, a flor é artificial. E tem perfume, beleza, textura, tudo muito parecida. No nosso altar temos isso, flores artificiais. E então, assim, em Kali Yuga até isso acontece, né? As plantas são assim, só que não dá para comer, né? Então depende de uma produção que vem da área agrícola do interior. E aí entram o quê? Entram as grandes corporações, as grandes empresas para produzir alimentos com menos pessoas, porque as pessoas correram para a cidade, para trabalhar na cidade, para vender manguear na porta do metrô, na porta da rodoviária, não sei o quê. Aqui um pendrive custa R$1, olha aqui, não sei o quê, um monte de coisas que eles vendem na rua. Máquina de raspar a cabeça, máquina de tirar pelo do ouvido e do nariz. Aqui vendem muito isso pela rua. E aí eles vendem todo tipo de coisa que vem não sei de onde aí. E assim, essas pessoas saíram das áreas agrícolas e foram para as áreas urbanas e deixaram a agricultura. Por outro lado, as grandes corporações foram para as áreas agrícolas levando máquinas que fazem o papel de 100 mil homens e foram trabalhar. E aí os grandes negócios chamados, não sei se é pejorativo ou se é científico, agronegócio. Ou tem as duas conotações, né? Tanto pejorativo, quando se fala de agronegócio, se fala da mentalidade demoníaca de transformar comida num negócio rentável, comida para o ser humano num negócio rentável que dá muito dinheiro. Aí entra os interesses e as empresas que fazem os direitos, que tiram os direitos autorais, mais ou menos. Como é que se chama direito nesse campo? Os direitos seriam de quê? Direito de exploração da área e tudo. E aí elas trabalham, industrializam tudo isso, produzem alimento em massa, fazem, através da engenharia biológica, né, fazem interferências na constituição genética dos produtos para poder combater pragas, para poder produzir mais elementos, nutrientes para o ser humano que foi, junto com isso, um monte de veneno e coisas que não se sabe se vai dar ou não vai, como os transgênicos, e assim a sociedade humana chegou na Era de Kali. Da mesma maneira, na formação da família, a mulher tem que trabalhar do mesmo jeito que o homem, e aqui a gente vê uma executiva, uma professora, uma médica, etc. E isso é natural para a gente. Mas na África e até na Índia, as construções civis, por exemplo, são feitas pelas mulheres
elas carregam as pedras, carregam areia, carregam o cimento. Isso, quem faz tudo isso são as mulheres, e é triste de ver, mas elas fazem isso nas construções civis, sobem vários prédios, naqueles andaimes, levando uma cesta, carregando pedras e carregando tudo mais, areia, o que for. Então, na era de Kali, homens e mulheres têm as mesmas funções. E isso foi provado, então, que homens e mulheres têm o mesmo nível de inteligência, a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade do trabalho físico. Até isso foi provado. Não apenas a capacidade intelectual, mas também a capacidade física. Aqui no nosso instituto, nós temos os mutirões dia de sábado. E as devotas a gente mandava tirar matinho da grama que nasce assim, bem delicado, então tem que ser com 2 dedinhos assim, arranca, tal. Aí umas devotas vieram e disseram, nós também queremos fazer trabalho pesado, queremos carregar pedra. Eu digo, que bom, que bom. E as pedras chegavam e ficavam todas aí na rua. E a gente vinha com um carrinho de mão, botava as pedras dentro do carrinho e carregava. Aí 2 delas disseram assim, tudo bem, nós queremos empurrar com o carrinho, mas para botar a pedra dentro, pode ser os devotos. Eu disse, bom, aí mandei colocar os devotos, ela falou pegar. Virou tudo, cai pedra. Nunca mais quiseram carregar pedra. É a primeira e última vez, porque vocês já observaram, né, que todo o condomínio é feito com muros de pedras e tal. Tudo isso foi feito por nós, devotos do Instituto, e pouquíssimo empregado, e os devotos da congregação. Então, e elas entenderam que realmente precisavam fazer a parte mais delicada que os camaradas não sabiam, os marmanjos não sabiam fazer, nem tinham paciência, nem conseguiam fazer bem feito, e elas conseguiam fazer. Aí a gente conseguiu montar os canteiros e tal. A mãe Mahabhaga vinha, colocava luva, por exemplo, esse era um exemplo, colocava luva, e cada pedrinha dessa aqui, nesse muro do templo, nós, quando fizemos, nós plantamos uma plantinha no meio das pedras. Então ela cuidadosamente, de luva, pegava a plantinha, colocava lá dentro, tampava direitinho, para que a plantinha ficasse assim. Hoje essas plantas já saíram, não existem mais. Mas a mãe Mahabhaga fazia isso, e assim a gente conseguiu ainda dividir. E de uma maneira ou de outra, dentro da sociedade, há sempre uma cortesia entre homem e mulher, e preferências para alguns serviços para homens, preferências para alguns serviços para mulheres. Mas está comprovado que, em se tratando de necessidade, homens e mulheres têm a mesma capacidade. O que não existe mais na era de Kali, e que faria a diferença em outras épocas, é a capacidade dos homens de desenvolverem uma inclinação filosófica para a busca da verdade absoluta. E na era de Kali, isso diminuiu tanto nos homens e nas mulheres, que hoje em dia, o que a gente considera tudo igual, é simplesmente o que no passado já era igual mesmo, que eram as pessoas de 10ª classe, ou as pessoas desclassificadas. Elas já faziam tudo igual mesmo, não tinham nenhum tipo de diferença. Então nós somos essas pessoas de outras eras. E somos todos iguais, evidentemente, mas todos sem classificação. Assim, sem as virtudes necessárias para desenvolver o avanço espiritual, a austeridade necessária, a perspicácia necessária, a inteligência necessária, o controle da mente, o controle dos sentidos, que era muito mais comum nas classes altas do passado. Essas classes altas partiram para outra, não voltaram a nascer nesse mundo. Mas nós somos aqueles que resistiram, que não aceitaram o processo de yoga na era de Satya, não aceitaram o processo de sacrifícios na era de Treta, não aceitaram a adoração à deidade na era de Dwapara, e agora nós estamos aqui. Nós estamos nascendo e morrendo por diferentes eras até o momento atual. Então nós somos essas pessoas.
Mas, pelo menos, nós somos qualificados, como seres humanos da Era de Kali, nós estamos qualificados para o processo da Era atual, o processo de liberação oferecido na Era atual. O processo de liberação para a Era que estamos vivendo, o Kali Yuga, é o cantar dos santos nomes. Mas ainda assim, não temos atração por eles. É misterioso que a gente resistiu tantas vidas, né? E a gente ainda não tem atração pelo processo. A gente não teve atração por yoga, não teve atração por sacrifício, não teve atração por adoração à deidade e ainda não temos atração pelo cantar dos santos nomes. É misterioso que a gente seja tão cabeça dura. Se a gente tivesse a memória para lembrar de todas as vidas que a gente teve, certamente a gente ia ser mais bem comportado em relação à vida espiritual nessa Era de Kali. Mas, como não somos, estamos aqui lutando, né, assim, desesperadamente para desenvolver alguma atração pelo cantar dos santos nomes. Não há outra maneira de desenvolver atração a não ser cantar, experimentar. Quanto mais cantarmos os santos nomes sem cometer ofensas, mais atração vamos sentir pelo cantar. E quanto mais atração tivermos, mais cantaremos. Quanto mais cantarmos, mais atração vamos desenvolver. E assim vamos ficar no ciclo do desenvolvimento do amor puro, ou do cantar puramente os santos nomes de Krishna. Essa é a esperança que nós temos na Era de Kali. E, além disso, nós nos associamos para poder um entusiasmar o outro. Por exemplo, aqui neste templo, nós temos o Mangalarti bem tarde, né, o mais tarde do Brasil, 5 horas da manhã, e o mais tarde permitido em qualquer outro lugar do planeta. O GBC não permite Mangalarti 5h30, 6 horas da manhã, só até 5 horas da manhã. Então, esse é o horário mais tarde que nós temos, e por isso nós fazemos o programa bem corrido. Nosso Tulasi, por exemplo, a gente para de cantar o Tulasi quando a pessoa que está fazendo o puja acabou. Quando a pessoa que acabou de fazer o puja, a gente já está pronto para cantar Jani Kani, e quando o último põe a última gotinha em Tulasi, a gente já está indo para o encerramento, para a gente correr, para ter a aula, e a aula tem que ser corrida, para a gente poder cantar os santos nomes. Então a gente faz tudo assim, corrido. No Instituto, a gente tem o horário fixo para terminar o número de voltas que nós estamos comprometidos. Nem todos estão comprometidos com 16 voltas, somente aqueles que já estão no caminho da iniciação espiritual e aqueles que querem voluntariamente, mas os outros que são iniciados devem cantar 16 voltas até as 2h30 da tarde. São técnicas que a gente faz para a gente desenvolver senso de responsabilidade. Assim como nós desenvolvemos responsabilidade para estudar, para limpar, para ganhar dinheiro, para sobreviver, a gente também desenvolve responsabilidade pelo cantar dos santos nomes. Em minha experiência pessoal, quando eu comecei a cantar Hare Krishna, que não morava no templo, ninguém organizava o meu cantar, era eu mesmo que tinha que me virar para fazer isso. Então eu me organizava de tal modo que, trabalhando como dentista, se eu não cantasse um dia 16 voltas, deixasse alguma volta para o dia seguinte, no dia seguinte eu não fazia barba, ia trabalhar com a barba meio crescida, que é assim, um aspecto de sujeira para um dentista, é muito ruim. E quando eu ia lavar a mão e me olhava no espelho, eu via a barba meio crescida e me lembrava, isso é porque eu não cantei todas as voltas de ontem, preciso cantar. Então, às vezes, entre um cliente e outro, eu cantava uma volta de japa, fechava a porta do consultório e cantava uma volta de japa para poder completar o número e ficar. Então, cada um de nós tem o seu esforço para cantar. Cada um. Prabhupada, como Prabhupada fazia? Prabhupada cantava 16 voltas. Como ele cantava? Quando ele trabalhava e ainda na vida familiar dele.
Prabhupada cantava 4 voltas de manhã, quando acordava, 4 antes do café da manhã, 4 antes do almoço e 4 antes do jantar. Assim, Prabhupada completava 16 voltas durante o dia. Ele dividia de 4 em 4 e não comia antes de cantar 4 voltas. Então, assim, cada um se vira do jeito que pode para poder cantar. Quem cozinha também tem seu jeito, quem é professor, quem trabalha como motorista, todos se viram para poder cantar e cantar para desenvolver a atração. Essa é a ideia. Né? Tem muitas coisas ainda que poderia ser falado aqui, mas o nosso tempo é este. Vamos parar por aqui e desejo uma boa experiência com o cantar dos santos nomes hoje para todos. Que cantem e escutem os santos nomes e que cantem com vontade, orando mesmo a Srimati Radharani, a Krishna, que aceite o cantar para que a gente desenvolva gosto por esse cantar e que a gente nunca abandone o cantar dos santos nomes. Porque se nós nunca abandonamos o cantar dos santos nomes, nós estamos sempre com Krishna, porque foi a forma que Krishna escolheu para a era de Kali. Então, assim, essa é a maneira e não há outra. Né? Assim, para Krishna, para nós termos a autorrealização espiritual nessa era, é assim mesmo. Né? Temos que cantar os santos nomes do Senhor. Kalau Nasteva Gatiranyata. Então devemos cantar os santos nomes, assim, sabendo bem da importância dele na era em que estamos. Obrigado pela atenção. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.